sejam muito bem-vindos para mais um Momento Culturando, hoje com Pedro Albuquerque. Temos aqui um novo trabalho, Contos Manhosos, temos aqui um Manhosos de pernas para o ar, vamos querer saber tudo. Pedro Albuquerque nasceu em Aveiro em 1992 e desde cedo mostrou apetência pelas artes, começando pela pintura, sentiu pouco depois a urgência de comunicar por escrito, ditando a quem o rodeava os textos da sua imaginação, ou seja, as palavras sempre na sua memória desde muito cedo. Aos 6 anos, com a entrada na escola, descobriu a poesia e a declamação. Mestre em Engenharia e Design de Produtos pela Universidade de Aveiro, trabalhou alguns anos na área até se virar para dentro e não largar mais os livros. Aos 30 decidiu lançar o seu primeiro livro, Extratos Dramáticos, este livro que está aqui também na minha mão, um livro que nós também tivemos a oportunidade de falar dele aqui no Culturando, e hoje traz-nos este livro, que é um livro que tem uma homenagem a Sofia de Melbrenner, a José Mário Branco, a Caetano Veloso, prefaciado por Pedro Branco também, um livro muito interessante, com poesia mesmo muito interessante, que o Pedro escreveu, mas agora virou-se para os contos, e temos aqui este novo livro, que é Manhoso. Vamos tentar saber com o Pedro, claro, tudo sobre este livro. Olá Pedro, bem-vindo ao Culturando. É mais uma vez uma honra poder agora falar de um novo livro e um pouquinho diferente. Porquê que mudas aqui a tua forma de escrever, né? Sais um bocadinho da poesia, vens para os contos, porquê? Bem, antes de mais, muito obrigado por este espaço. É sempre um prazer voltar ao lugar onde nos tratam bem. Cada vez são menos os espaços culturais que nos dão abertura para falarmos exatamente da arte e daquilo que se faz de bom em Portugal. Portanto, muito obrigado, Rosa, muito obrigado ao Culturando. O segundo livro é um livro de contos e histórias autobiográficas e faz o contraponto com o primeiro. Eu não queria começar a minha carreira, eu não gosto muito do termo carreira, porque remete aos autocarros e aos aviões e tudo que seja transportes, até porque um artista normalmente não tem um fim de carreira, não é? Um artista continua, mesmo depois da morte, continua a ser reeditado e lido e ouvido e por aí fora. Mas eu queria começar o meu trabalho literário por poesia, porque parece-me aquilo que é mais difícil de executar em termos técnicos e é também a essência da palavra, do som, a sonoridade, a musicalidade começa na poesia. E têm-me dito ao longo destes últimos 3 anos que a minha prosa é uma prosa poética e, portanto, eu sinto sempre que o meu trabalho é um trabalho poético. E eu queria começar por poesia e queria continuar a explorar outras ideias de livros, desde ensaio, romance, contos, o teatro, por aí fora. Mas fazia-me sentido começar por poesia. E comecei por esses Extratos Dramáticos, foi o meu primeiro lançamento, a primeira ocasião que eu tive a oportunidade de explorar um bocadinho mais o mundo literário em Portugal, as feiras dos livros, conhecer outros autores, por aí fora. E é um livro pequenino, inocente tecnicamente, inocente talvez em termos de sentimentos, que eu escrevi quando tinha 22 anos. Portanto, já passaram mais de uma década. Há aqui uma mensagem muito interessante, não é? Tens aqui uma mensagem para quem lê. Eu julgo que a mensagem, tanto do primeiro como do segundo, talvez seja esse o elo de ligação, de continuidade entre o meu trabalho, é uma mensagem de liberdade. É uma mensagem de liberdade porque eu comecei por publicar esse livro que tem uma homenagem à Sofia de Melbrenner e ao José Mário Branco. Está dividido em 2 capítulos, que são 2 lutadores pela liberdade, não é? Pela liberdade de Portugal, pela liberdade de expressão, por aí fora. Tem uma homenagem, um poema breve que eu fiz essa tal homenagem ao Caetano Veloso. O livro tem o prefácio de Pedro Branco, que é outro grande poeta, escritor, professor, músico, português, também calha de ser filho de José Mário Branco, nos homenageados. E o segundo livro abre com um prefácio de Bonga. Bonga, que é esse grande lutador pela liberdade de Angola, pela libertação de Angola, que começou muito antes do 25 de Abril e continua até aos dias de hoje a dizer aquilo que pensa sobre os angolanos, sobre a nossa ligação à lusofonia. Aliás, ele diz sempre de uma maneira muito interessante que não gosta do termo lusofonia, gostava mais de um termo aproximado de entendofonia. Achava mais interessante que a língua portuguesa fosse este elo entre os vários países e não quase uma barreira. Em Angola falam-se várias línguas, não se fala só português. E portanto, o Bonga é esse lutador por várias liberdades diferentes, mas sobretudo pela liberdade de expressão. E estes livros têm esse elo em comum,
E eu julgo que terão sempre. Eu penso que utilizo a minha Tens sempre esse literatura. cuidado de homenagear alguém Sim. que te diz muito a nível literário. Eu acho que é muito importante nós olharmos para trás antes de olharmos para a frente. Conhecer a nossa história é fundamental. E eu comecei a escrever antes de saber o que era um escritor ou um livro. Portanto, já estava em mim. Até porque, pronto, desculpa interromper-te, mas para quem, nos conhece, para quem não te conhece, no fundo, quem é o Pedro, não é? Porque não começou a escrever agora com 30 anos, sempre escreveu. Sim, eu comecei. Há quem diga que começar a escrever está dividido em três fases. A fase da publicação, que foi aos 30, a fase em que se aprende efetivamente a escrever, que no meu caso foi aos 6, com a entrada na escola, e para mim há outra fase, pré-fase de escola, pré-escolar, que foi a fase em que eu já queria dizer qualquer coisa, em que eu queria colocar no papel as minhas ideias e, portanto, eu aproximava-me de quem estava junto de mim, normalmente era a família, e eles escreviam aquilo que eu lhes ditava. Portanto, eu julgo sempre que comecei a escrever antes de começar a escrever. Portanto, foram 27 anos até publicar o primeiro livro. Eu queria ter essa responsabilidade, não queria lançar uma coisa ao calhas, não queria lançar uma coisa qualquer, e lancei efetivamente um livro com 22, que tinha escrito aos 22 anos, mas que tinha sido pensado e estruturado com 30. Portanto, foi essa a ideia. Foi um grande treino, até porque Pedro Albuquerque, após iniciar uma digressão nacional que contou com participação de poetas, críticos literários, músicos, como Marta, Pedro Branco, Paco Navarro, Fábio Borges, encerrou o Jornal 2 da RTP, ganhou o último prémio de poesia São João da Madeira, Poesia na Corda 2023, gravou uma extensa reportagem para a Camões TV no Canadá e ainda marcou presença no programa Histórias que devem ser contadas na Record TV Brasil. Ou seja, tens feito um trabalho extenso, um trabalho cuidado, também, no fundo, para divulgar aquilo que é a tua paixão, porque tu queres ser um verdadeiro escritor profissionalmente. Uma vez o Miyakoto dizia-me assim, eu ainda agora estou a aprender a escrever. Quando eu lhe disse a primeira vez, quando eu o conheci, que gostaria de viver da escrita, ser profissional, ele disse-me, eu ainda estou a tentar ser profissional. E acho que vamos estar sempre, até morrer, sempre sim, a aprender, sempre a tentar evoluir, não é? A técnica não é estanque, a técnica evolui e aprende-se e cada vez há mais graus de complexidade. Basta ler outros autores anteriores a nós. Como eu falava há pouco, é muito importante para mim olhar para trás. Eu comecei a escrever antes de começar a escrever, portanto eu comecei por ditar sem ter noção de que era um escritor ou uma editora ou um livro. Mas depois de uma certa idade, talvez dos 10, 15 anos, comecei efetivamente a ler e ouvir música, a ver pintura, por aí fora. Comecei a tentar nos artistas anteriores a mim e talvez a beber alguma da sua técnica, alguma da sua inspiração, algumas das suas ideias. Daí ser importantíssimo para mim fazer essas homenagens. Para mim são homenagens devidas, obrigatórias. A Sofia foi a minha base quando eu voltei à poesia aos 22, a minha base, eu digo sempre que a Sofia foi a minha escola, e que grande escola. O Zé Mário foi outra das bases, quando eu já tinha 20 e tal anos, sobre o que era expressar a liberdade e lutar pela liberdade, nomeadamente sobre a igualdade e a fraternidade. Portanto, e continuei para o segundo livro com o Bonga, que também é outro desses exemplos. Aqui é um homem extraordinário, uma das razões é precisamente por convidar artistas mais novos para fazer participações com ele, para estar em concertos, para gravar músicas. Dá sempre oportunidade a outro. Dá sempre oportunidade e não tem absoluta necessidade disso, portanto tem a carreira marcada e feita e toda a gente sabe quem é, mas continua a cimentar a sua carreira trazendo as novas gerações com ele. E eu tento dar esse acesso à minha própria geração, quando eu posso, nas minhas apresentações, estarem outros artistas comigo. Esta última apresentação na Feira do Livro de Aveiro esteve a Cátia Nascimento, que já esteve aqui connosco. Sim, o Paco também já esteve aqui. O Paco também já esteve. Esteve o Fábio Borges, que é fadista de Coimbra, vai lançar agora o segundo álbum. Esteve a apresentar o livro comigo. Esteve o Muluba, que é um pintor de Aveiro. Esteve a fazer um live painting enquanto estava a decorrer a apresentação. Portanto, eu tento envolver... Também é uma das tuas paixões, a pintura. É uma das minhas paixões. Será que vamos ver aí um livro com pintura tua também, uma ilustração? Ilustrações, talvez, um dia, mais tarde. Eu agora estou 100% focado na literatura e zero no resto.
Vamos fazer aqui uma pausa e vamos a um poema, só para quem não conhece, o Pedro, ouvir uma poesia desses extratos dramáticos, que foi o primeiro livro que tu lançaste, para depois nós tentarmos também explorar um bocadinho mais este Contos Manhosos e outras histórias, porque é uma literatura diferente e requer aqui também alguma exploração. O que é que vamos ouvir, Pedro? Eu talvez leia este poema, que é um bocadinho mais extenso, que se chama Foste, e é da primeira parte do livro, que tem a homenagem a Sofia de Melbrenner, e diz assim: Foste a vida que me passou, foste o tempo e a hora marcada, foste a albufeira e a monção, onde de tudo nada foste, o amanhã e o que vivo, foste as minhas mãos no campo, a enxada, a foice e o crivo, as flores doces e os frutos sãos, meu tambor, meu sino, meu carvão foste o fio franco, o fio no nó esgaço, o veleiro sem vela, na vaga hesitado foste. A luz que reluz e me gasta, foste tudo que me castra, foste o fim que por mim alastra, e o que alastra no anoitecer da vida, a morte abafa. Foste como foste, e como foste, fui. Lindo. E foi este o primeiro livro do Pedro. Agora sai este, Contos Manhosos, um livro muito interessante. Temos aqui uma literatura diferente, temos aqui contos, 22 contos, dizias-me tu há pouco. Porquê esta mudança? Eu utilizei estes primeiros livros, talvez os primeiros 6 ou 7 livros, para explorar a técnica, para explorar a própria voz do artista, neste caso a minha voz. Eu tento utilizar os livros para explorar a voz, para encontrar uma voz, para encontrar um elemento comum que me permita depois escrever livros que as pessoas realmente sintam que são meus e não de outros. Nesse sentido, eu tentei variar o género literário. Eu sempre tive vontade de escrever contos, não tinha contos suficientes, não tinha contos bons, e este livro foi escrito, o material base do livro foi escrito durante a pandemia, em 2021, naquele período a seguir àquela grande crise do Natal, que foi muito grave. Este livro foi escrito cerca de um mês. Eu escrevi 70 contos, e depois destes 70 retirei 22 para fazer este livro. Fui retirando, portanto foi um processo de 4 anos de revisão e reescrita do livro. Não foi propriamente pensado que eu iria escrever um livro de contos. Era um desejo que eu tinha, e foi um desejo que se concretizou durante a pandemia, porque foi realmente aquilo que eu... Talvez os contos sejam textos curtos, e eu não tivesse literalmente fôlego, depois da pandemia, para escrever um romance, nem algo mais extenso, uma peça de teatro por aí fora. Então, isto é um ensaio para chegar ao romance? Eu acho que os primeiros 6 ou 7 livros são ensaios da voz para chegar ao romance. Acho que é muito exagerado começar-se por um romance. Claro está que há grandes autores que começam por romance, como o Lobo Antunes, mas depois há outros que também são extraordinários, como o Hemingway, que começa por contos, e por poesias e por literatura quase de jornal, não é? Ele era jornalista. Eu quero explorar mais a ideia de livro, de conceito de livro e de voz própria antes de entrar no romance. Acho que não tenho mão ainda para isso. Mas tu dizes contos manhosos porquê? O meu editor, Marcos Pamplona, do Brasil, fala aqui na entrada do livro, na orelha, sobre porque é que ele acha que são manhosos. Segundo ele, são manhosos, primeiramente, pela forma como estão escritos. Porquê? Porque eu tento escrever de uma maneira aberta, ou seja, quando o leitor lê, pode retirar um significado, e a segunda vez que lê, pode retirar outro. E a ideia é que sejam abertos sempre. Que o livro cresça com o leitor, que vá modificando, e sobretudo que as pessoas, sempre que o leem, se o quiserem repetir, que consigam extrair novas ideias do livro, novas imagens do livro. E portanto a primeira manha, segundo o editor, é exatamente a maneira como está escrito, é a forma como está escrito. E esta característica de colocar o manhosos de pernas para o ar, não é? É mesmo também para já chamar a atenção do leitor pela capa, que há aqui qualquer coisa que nos vai chamar a atenção e que nos vai pôr a pensar ao contrário. Está cheio de figuras de estilo. Eu acho que o próprio livro é uma metáfora para a liberdade, uma ideia de liberdade. O primeiro conto chama-se As Flores do Céu, e portanto quem ler vai perceber que abre exatamente com esta imagem de liberdade, neste caso de expressão. Para mim ele é manhoso precisamente porque está disfarçado, porque talvez se ler como uma forma direta não se entenda, mas se perceber que está escrito de uma forma indireta, que se compreende que realmente as metáforas e as figuras de estilo
dão outra dimensão ao livro, daí a manha. Além de que Manhosos, para mim, tem a ver com não me levar muito a sério. Portanto, não vale a pena fazer um livro muito formal, estou a começar, e portanto é essa manha de explorar a ideia e a literatura. Se calhar é melhor nós oferecermos aqui um excertozinho aos nossos ouvintes, Sim. para eles perceberem um bocadinho que manha Sim. que o Pedro nos quer transmitir e o que é que nos quer por pensar também. Eu vou ler talvez aqui a contracapa, que fui eu que escolhi a contracapa, o que é que eu queria colocar na contracapa. Este bocadinho de texto vem de uma história autobiográfica chamada Ilhas do Sal. A segunda parte tem muitas histórias autobiográficas que eu fui escrevendo em abril de 2021, portanto nesse mês eu escrevi este livro. E as Ilhas do Sal, Ilha do Sal é uma ilha em Cabo Verde. Ilhas do Sal é uma metáfora para a Ilha do Sal. Tem a ver, simplesmente, eu não quero dar spoiler nas pessoas que irão ler o livro, mas tem a ver com uma criança que eu encontrei no meio do deserto, a viver em barracas, literalmente barracas, porque eram casas feitas de agregados de construção, de outras construções mais elaboradas, portanto não eram casas em tijolo ou madeira, eram telas, zincos, por aí fora. E foi uma menina talvez de 4 anos que eu encontrei no meio do deserto quando nós fomos levar mantimentos e comida e coisas do género, né? E essa menina vinha a comer no meio das crianças todas, que estavam animadíssimas por verem outras pessoas e por ver comida e arreboçados e etc. Esta menina estava num cantinho ao lado da carrinha a comer um pão cheio de moscas, um pão duro cheio de moscas. Tinha os olhos azuis lindíssimos e um cabelo encaracolado, loiro. E não pediu absolutamente nada, estava só a observar. E esses olhos dela, eu julgo sempre que foram as imagens que eu trouxe de Cabo Verde, de África, foram os olhos de sal dela, e portanto o nome daí, Ilhas do Sal e não Ilha do Sal. E isto é a finalização dessa história autobiográfica que diz assim: nessa noite ao jantar, estendemos sobre a mesa a Baía dos Tubarões, a vista do Monte Corral, a buracona, um mergulho surpresa nas salinas, o cuidado do Dani ao limpar cada canto da carrinha antes de nela voltarmos a entrar. Estendemos toda a quinzena, e feitas as contas, no cômputo de todas as memórias, sobrou-nos uma carcaça velha, descoberta de moscas, e 2 olhos azuis turquesa, esses que mais tarde compreendi haverem sido as ilhas do único arquipélago que verdadeiramente visitara. Ou seja, aqui também o cuidado de escrever sobre as tuas vivências, no fundo, estes contos que temos aqui neste livro, podemos dizer que são um bocadinho também autobiográficos da tua vida, daquilo que tu fostes vendo, fostes vivenciando. Eu julgo que não há um escritor que escreva sobre aquilo que não viveu, mesmo que tente. Por mais que diga que é ficcionado, não é? Há sempre ali. Mesmo quando é uma ficção fantástica ou que seja terror, por aí fora, eu julgo que sempre tem algo de autobiográfico. Uma pessoa é indissociável na literatura daquilo que é. As palavras que nós conhecemos são as palavras que nós conhecemos. Não está nenhum escritor a inventar palavras, não é? E há que colocar essa vivência. É extraordinário, tanto num livro como no outro, tu tentas homenagear pessoas extraordinárias também. E desta vez escolheste Mia Couto, Elsa Soares, por algum motivo em especial. Porque certamente tu tens outros escritores que também te dizem muito, não é? Este livro, quando eu finalizei o livro, quando terminei de reescrever pela milésima vez cada conto, milésima vez é um exagero, mas talvez eu tenha reescrito 70, 80 vezes cada conto. E quando digo reescrever é começar do início novamente. E quando eu reescrevi e fiz o alinhamento, quando eu fiz o alinhamento do conto, eu percebi que era um espelho para mim próprio. Porque eu não escrevi para ser um espelho, escrevi-o. E quando terminei o alinhamento percebi que era um espelho para mim próprio. E com isto quero dizer que descobri que haveria várias coisas minhas ao longo do livro que não foram propositadas. Tem uma homenagem ao Mia Couto de Moçambique, tem uma homenagem a Elsa Soares do Brasil, que foi uma das pessoas mais especiais que eu conheci. E tem a história que eu acabei de ler em Cabo Verde. E portanto tem várias referências à África. E eu percebi que era um espelho para mim próprio. Porquê? Porque eu não nasci em África, mas porque é que era um espelho? E eram espelhos precisamente porque sempre tive em casa a cultura africana. A minha mãe cresceu em Angola, tive grandes amigos, tenho grandes amigos que são de Luanda, tenho grandes amigos de Cabo Verde, parte da música que eu ouço são as mornas, a Sara e Évora, e portanto a minha cultura é feita de outras culturas também. Portanto é essa miscelânea de culturas.
E quando fiz o alinhamento do livro, eu compreendi que o livro eram várias culturas dentro da minha própria cultura, era esse espelho para mim próprio. E eu quis alguém para fazer o prefácio que fosse representante dessas várias línguas, dessa língua portuguesa universal. Neste caso, o Bonga. E o Bonga porquê? Porque para mim era o maior representante da cultura angolana, um dos maiores lutadores pela sua liberdade, da liberdade do povo de Angola. A voz, para mim, é a voz essencial de Angola. E, portanto, eu tive a sorte de poder trabalhar com ele neste livro e noutros projetos e de ter essa amizade com quem eu aprendo tanto. Este livro é esse espelho para mim próprio. Eu não escolhi as homenagens. Eu julgo que as homenagens saíram naturalmente. O Miyakoto foi um dos maiores influências para mim quando eu estava a começar, antes mesmo de publicar os tratos dramáticos. Eu conheci o Miyakoto e até posso adiantar aqui que foi o Miyakoto que me deu o nome artístico. Não é que o nome não seja o meu nome, mas eu tinha ideia para o outro mais, que eu achava que era um nome mais internacional. E a falar com ele, ele disse-me, não, o seu nome funciona. E deu-me uma nota extraordinária. Portanto, nós só aprendemos realmente com os mais velhos. Também aprendemos com os mais novos. Os mais velhos têm outra dinâmica, outra calma. E ele disse-me, com muita tranquilidade, o seu nome é bom. Não é o seu nome que vai fazer o livro, é o livro que vai fazer o seu nome. Utilize o seu nome. E, portanto, eu comecei a utilizar o meu nome nos tratos dramáticos. Utilizo-o aqui e espero continuar a utilizá-lo nos livros futuros. Mas essa homenagem ao Miyakoto, na primeira parte do livro, é uma homenagem que eu acho importante. Não só pela influência literária, mas também pelos conselhos bons que recebi dele. É, sem dúvida, importante também estas viagens. Tencionas viajar mais, conhecer outros países, para também ires buscar outra essência a outras culturas. Porque falamos aqui de África, Brasil, são culturas completamente diferentes, mas existem outras também muito interessantes que te poderão dar no futuro outras ideias. Embora tu não tenhas raízes lá, achas que é importante viajar por outros países para trazer mais contos ou mais literatura em que a base esteja nessas viagens? Eu acho fundamental, para nos conhecermos a nós próprios, sairmos dos lugares que nos dão segurança. Ir à aventura. Só fora da nossa própria segurança é que nós, parece-me, pelo menos, que nós nos descobrimos realmente. Porque é aí que nós vamos à nossa própria profundidade, ao nosso fundo, por várias razões, tanto pelo medo, como pela aventura, como pela aprendizagem toda que se faz no estrangeiro. E às vezes não é preciso ir ao estrangeiro, basta que saiamos do nosso distrito e encontramos noutro distrito outra cultura completamente diferente, não é? Basta ir ao Alentejo, que é completamente diferente de Aveiro, ou atrás dos montes, por aí fora, a Madeira. Eu hoje em dia, eu não tento fazer viagens, como já faço muitas viagens com os livros, em Portugal, eu tento não ir ao estrangeiro por ir. Eu tento ir ao estrangeiro com uma razão. E depois aproveitar ao máximo essa viagem. Portanto, eu não diria que agora quero conhecer a cultura chinesa, vou à China. Não. Eu espero pela oportunidade de ir à China para depois realmente aprender sobre a cultura deles. Tem surgido algumas viagens no panorama, tenho dado algumas aulas em universidades públicas no Brasil e, portanto, estou à espera que surja a oportunidade de ir ao Brasil, efetivamente, fisicamente, para absorver mais da cultura deles do que propriamente ir lá só passar férias. Claro que é bom passar férias, é importante até, não é? Para quem trabalha muito é importante ter férias, mas eu quero sair daqui com um foco literário e sair com a noção de que sair para aprender também, não só para desfrutar e relaxar. O Brasil é um dos países onde a literatura está bastante vincada, ou seja, esta partilha entre os portugueses e os brasileiros está bastante... Vê-se cada vez mais a partilha entre escritores portugueses e escritores brasileiros. Há uma coisa que o Brasil tem, há várias coisas que o Brasil tem que são realmente diferentes e bastante melhores que os portugueses. Nomeadamente a abertura que eles têm para fora. Portanto, e recebem muito bem também os nossos livros. E recebem muito bem. Não só os livros, como a música, por aí fora, sim, não é? Sim. A arte em geral, a cultura, por aí fora. O Brasil tem uma disponibilidade muito grande em apoiar as artes. Há uma cultura de mecenato muito enraizada. E não só de mecenato, mas com uma série de... O próprio Estado intervém nisso. Que nós aqui não temos isso. Infelizmente não temos essa cultura artística. Nós somos um país muito antigo, somos um país pequeno e, portanto, os reis não tinham muito dinheiro, já nos aventurámos para fora e não tinham muito dinheiro para pagar aos artistas.
enquanto em Espanha, em França, Inglaterra, Itália e por aí fora, têm uma cultura artística gigantesca. Portanto, nós não crescemos com essa cultura. Os poucos monumentos que temos, grande parte deles são da igreja. Portanto, a igreja sim tinha dinheiro para construir, para mandar pintar, para mandar escrever, por aí fora o rei não. E portanto, Portugal não é um país que tenha esse trabalho cultural como tem Espanha, França ou até o Brasil. Portanto, o Brasil apoia-nos muito. Apoia-nos sem qualquer descrédito. Apoia-nos realmente de braços abertos. São nossos irmãos nisso. E Espanha faz exatamente a mesma coisa. E França, aliás, França tem apoios para escrever livros em que pagam mensalmente. Nós temos esses apoios, mas são tão reduzidos que ganham sempre os mesmos. Portanto, quase que nem se poderiam chamar apoios. Aliás, posso já agora passar aqui, nós estamos em direto e alguém nos estará a ouvir com certeza. Nós temos as bolsas literárias e essas bolsas normalmente são entregues 2 ou 3 por ano. São muito poucas para o número de escritores que temos, sendo um país de poetas. São muito poucas. São entregues muitas vezes aos mesmos e tem uma linha que diz: quem tiver mais livros escritos tem maior probabilidade de ganhar. Portanto, parece-me que quem tem mais livros escritos precisa menos da bolsa de quem está a começar. Portanto, enquanto não tivermos essa cultura de apoiar o jovem, e quando digo jovem não falo de idade, jovem daquele que está a começar, enquanto não tivermos a cultura de apoiar o jovem, enquanto não tivermos a cultura de apoio dos pares, portanto, os pares são essenciais. Se eu não dou uma parte do meu espaço a quem está comigo, não estou a ajudar ninguém. E nós temos que nos ajudar uns aos outros. E Portugal, infelizmente, ainda não está nessa fase de ajuda, não está na fase em que o Estado ajuda. E quando digo ajuda, cultura é também economia. Um concerto dá dinheiro, um livro dá dinheiro, uma exposição artística dá dinheiro. A arte tem que se desconstruir essa ideia de que a arte não é economia. É economia. Uma pintura do Picasso custa 100 milhões de euros, não é? 100 milhões de euros é muito dinheiro. Um festival, um Nós Alive, deve render bastantes milhões também, não é? O problema é que realmente não se apoia quem está a começar, não é? Não se apoia quem está a começar. Quem já tem um renome, não é? Não precisa, mas são esses que são apoiados. Sim, e nós temos que começar continua a acontecer isso. Nós temos que começar a desconstruir isso. Por isso é que nós divulgamos e por isso é que estamos aqui também para falarmos e continuarmos a falar até que um dia alguém nos há de ouvir e fazer alguma coisa para que tudo isto mude. Pronto, a par da poesia, dos extratos dramáticos, sai este livro, mas tu escreves outras coisas também. Uhum. Eu tenho escrito bastantes crónicas para bastantes jornais, até mais no estrangeiro do que aqui. As minhas crónicas neste momento estão disponíveis no jornal Cidadão. Na comunidade Cultura e Arte tenho escrito algumas coisas, portanto eu vou escrevendo na revista Sem Equívocos, por aí fora. Tenho escrito algumas crónicas e alguma poesia para revistas e para jornais em Portugal, mais para fora, nomeadamente no Chile e no Brasil e no México. E estou a terminar um ensaio. Portanto, era um género literário que eu achava que nunca ia escrever, por ser mais académico, apesar de eu já ter escrito alguns artigos científicos. Mas era um género que eu não recaía muito, mas a minha vida tem sido surpresa atrás de surpresa, pelo menos desde que comecei a publicar os livros. Então neste momento a terminar o ensaio. O próximo livro a seguir é uma biografia, portanto não estou a fazer de propósito, as coisas estão a calhar assim, não é? Estão a acontecer assim, e o primeiro livro é um poema, o segundo contos, o terceiro é um ensaio, o quarto é uma biografia e por aí fora. E porquê escrever mais para o estrangeiro? Que há algum motivo em especial? Ou Portugal não requisita assim tanto? É mais por aí. Infelizmente, santos da casa não fazem milagres e o meu trabalho tem mais reconhecimento no estrangeiro do que em Portugal. Vamos ver se conseguimos reverter isso, até porque um escritor português deve ser reconhecido no seu país e ajudado no seu país. Podemos ouvir um bocadinho de um conto? Podemos. Vamos escolher aqui um bocadinho de um conto. Até porque, para aguçar também o interesse das pessoas que nos estão a ouvir, e aproveito para dizer que a Isabel Seno é uma das pessoas que tu conheces e está a escutar-nos do outro lado. E ela diz que Portugal deveria seguir o exemplo do Brasil e iniciar a cultura oceânica nas escolas. Era muito bom, sem dúvida, que assim fosse, Isabel. De facto, é o que nós também tentamos fazer aqui no Culturando, é divulgar, falar das coisas para que elas um dia sejam ouvidas por alguém que escuta a sério e tente mudar e reverter um bocadinho a situação dos livros e valorizar os escritores que o merecem. E nós temos, eu falo pelo Culturando, tenho passado aqui gente extraordinária, com um trabalho extraordinário e realmente merecem esse destaque. O que é que vamos ouvir?
Podemos ouvir mais um bocadinho de uma história chamada Shirley e Outras Cartas. Shirley é Shirley Bassey, talvez a cantora mais reconhecida no Reino Unido, uma cantora que eu admiro bastante há muitos anos, uma das minhas cantoras favoritas e com quem eu troquei cartas, e eu escrevi um bocadinho na história onde ela aparece. Shirley e Outras Cartas. Chamem-me o que quiserem. Cresci com velhos, avós, pais, tios, amigos que sabiam de que tratam os séculos. Seres na outra ponta da vida, barricados nas suas responsabilidades, cientes da etiqueta de todas as horas, que prontamente valoravam meus gestos e me faziam crer na mais pequena coisa. Uma flor abrindo, uma camisa engomada, uma refeição quente, enfim. Seres que me ensinaram que a vida reside aí, e foi por aí que me passaram as grandes lições. Envolto nelas, corri longe do mundo, e dele protegido, sem a prática do cotidiano, aprendi que as lições são primas do medo, e o medo irmão da preocupação. Sou filho único, de pai filho único, de mãe caçula cujo irmão partira cedo. Fui criado, como imaginam, à distância de um passo, quase sempre sob as saias em volta, muito mais que... Quizá por isso tenha enquadrado a minha visão no feminino, habituado que estava à presença das avós, das tias, das amigas da mãe. Habituado às suas preocupações, aos seus desejos e necessidades. Porém, com o avançar dos anos, determinados assuntos começaram a escapar ao meu universo. A certo ponto, já se arregalavam vistas, tossia-se, burburinhava-se, varria-se o vocabulário, mandava-me à procura daquilo que não faltava, sorrindo na volta, envergonhadas, percebendo que colocava um pé no outro lado da barricada. A pouco e pouco, a ilha foi-se afastando na corrente, sem se esquecer de que barra era feita. Pátria há uma. Um pouco deste conto sobre o meu crescimento, a minha educação. E quem quiser ter o livro, como é que eu posso ter? Bem, neste momento o livro está presente no site da editora Cotter, cotter.pt. Estará numa outra loja em Lisboa. A Cotter mudou recentemente o seu contrato de distribuição, portanto irá estar nas lojas habituais nos próximos meses. Neste momento está no site da própria editora, cotter.pt, e está, sobretudo para mim, o que era mais importante, no Brasil. No Brasil também está na cotter.br, está na Amazon, disponível na Amazon, e está disponível em várias lojas em São Paulo. Julgo que também estará noutros estados, mas para já é isso. Portanto, quem quiser adquirir, sobretudo, é no site, através do site. Ajuda mais a editora, porque ela recebe o dinheiro por inteiro, não tem intermediários, mas no futuro estará nas lojas habituais, claro. E apresentações? Vamos ter a oportunidade pessoalmente? Bem, neste momento... Quem quiser o livro, poder estar com o autor, conversar, ter um autógrafo? Neste momento acabei a primeira parte da digressão nacional. Estive na Feira do Livro de Lisboa, onde apareceu bastante gente, fiquei muito feliz. Apresentei o livro com Bonga, com o editor Marcos Pamplona, com o duo H3O de Jazz e com a Elisa Scarpa, uma grande declamadora de Lisboa. Apresentei na Biblioteca de Alcântara, apresentei no Festival da Lusofonia em Coimbra e apresentei-o na Feira do Livro de Aveiro. Agora, em setembro, estarei na Feira do Livro do Porto. Agora é aquela interrupção para férias onde eu aproveito para escrever e para estar menos em contacto com algumas distrações, nomeadamente com as viagens, mas em setembro estarei na Feira do Livro do Porto, apresentarei o livro no Porto e depois irei estar, ainda não posso divulgar, mas no final do mês já vou começar a divulgar, estarei pelo menos em mais 4 ou 5 cidades, nomeadamente para os lados de Guimarães e Santa Maria da Feira, Viseu, por aí fora. Mas quem me quiser encontrar fisicamente, basta que me mande uma mensagem, podemos nos encontrar, podemos tomar um café. Eu estou sempre disponível para aprender e para falar com leitores e com escritores, com quem tem interesse. Mas quem me quiser ver, estarei marcado, de certeza, está marcada a Feira do Livro do Porto em setembro. E feedback de quem já leu? Tens recebido assim mensagens, pessoalmente também? Qual é o feedback das pessoas quando acabam de ler o livro e dizem, e que também conheciam o anterior, não é? Esta mudança? Tem sido bastante interessante, porque há quem diga que é outro autor. E eu acredito que sim, porque realmente nós vamos evoluindo com o tempo e quem escreveu este livro tinha 22 anos, o primeiro, quem escreveu o segundo tinha 28, a base deste livro foi escrita aos 28 anos. Claro está que trabalhei durante 4, mas o material foi escrito aos 28, portanto são 6 anos de diferença entre os livros, mais 4 para mim agora,
O escritor tem sempre uma grande distância entre a publicação e a criação. Há quem diga que é outro autor, eu acho realmente que é outro autor. A voz aqui no segundo livro está muito mais apurada que no primeiro. É um livro bastante mais complexo. São várias técnicas. Têm em comum o sentido de liberdade e de libertação. Têm em comum as homenagens a pessoas que eu admiro e pessoas que lutaram pelos outros, pela libertação dos outros. E têm em comum, julgo eu, uma ideia de inovação técnica. Tanto no primeiro como no segundo eu tento fazer coisas que não vi feitas por outros. No entanto, é uma voz diferente. É uma voz mais madura, com mais 6 anos. E é um livro de prosa, não é um livro de poesia. E as pessoas notaram essa diferença na forma de escrever. No entanto, reparam que o livro tem a mesma musicalidade que o primeiro. Eu julgo que eu escrevo sempre da mesma forma, apesar dela evoluir, escrevo sempre da mesma forma, com o mesmo ritmo. Até porque a linguagem também pode ser poética nos contos. Sim. Eu acho na prosa também existe sempre aquela linguagem poética. Um poeta está lá sempre, não é? Sim. Quem não está acostumado a ler muito, quem lê um livro por ano ou 2, eu julgo que a segunda parte do livro, que são histórias autobiográficas e crónicas, que terá mais facilidade do que ler a primeira, que são só metáforas. Quase só metáforas. No entanto, eu acho que é um livro importante também para fazer regular o sistema, evoluir o sistema, fazer mexer o sistema de cada leitor, obrigá-lo a interpretar. Também evoluir o próprio leitor, não é? Porque os leitores também evoluem com a leitura que vão fazendo, não é? Com os autores que vão conhecendo. Nós evoluímos ao ler. Sim, não estávamos mal, não é? Ninguém começa por Shakespeare, claro, nem Camões. Exato, porque senão não chega lá, depois não vai entender. Pedro, tu, para além de tudo isto, pintaste, já sei que agora não estás muito na fase de pintar, mas escreveste letras para canções, fados. Essa tua faceta continua aí aprimorada, está parada? Gostavas de escrever para fadistas? Bem, eu acho que há um fado meu que vai ser um CD em breve. Mas não temos novidades. Sim, mas o CD ainda está, eles ainda estão em estúdio, portanto... mas têm-me pedido letras para música, efetivamente. Eu digo sempre que eu utilizo a poesia para descansar da prosa e a prosa para descansar da poesia. E esses pequeninos lances paralelos ao ato de escrever livros, eu uso efetivamente para me divertir um bocadinho. O Lobo Antunes tem um livro de... Atenção, que não é assim tão fácil escrever para fados. Não é fácil. Nada fácil. Não é fácil, principalmente se os poemas forem alexandrinos, que são super complexos de escrever. As pessoas podem pensar que escrever não é escrever um poemazinho, é preciso... Não, é difícil. É difícil, mas além de me obrigar a treinar e a explorar, dá um bocadinho de pausa da intensidade de um livro. Porque escrever um livro às vezes dói. Nós estamos muitas horas seguidas a olhar para a folha ou para o ecrã, estamos muitas horas seguidas em vazio, há muitas horas em que um escritor acha que não sabe escrever, muito pouco tempo em que um escritor acha que é o melhor do mundo, muito pouco, se calhar acontece uma vez por ano numa frase em que acha que é o melhor do mundo e o resto do tempo acha que não é bom o suficiente. E portanto, quando nós podemos ter essa oportunidade de escrever um fado, ou escrever uma letra para música, ou escrever uma crónica, quando podemos sair um bocadinho desta intensidade do que é escrever um livro, é muito bom. É muito bom não só para explorar, mas também para relaxar um bocadinho. Mesmo que seja com dignidade. Isso significa que nós podemos estar aí à espera que vão ser novidades do Pedro em relação a estas andanças do fado, dos blues, da música, das canções, porque vai continuar a existir sempre aí alguma coisa a sair na manga. Eu devo dizer que a minha arte favorita é a música. E talvez seja por isso que os meus livros têm esta sonoridade, esta cadência, este ritmo. A minha arte favorita sempre foi a música. E quando eu escrevo, eu tento escrever como quem faz música. Eu acho que o Chico Buarque fala muito sobre isso, de que quando escreve um romance não pode estar a ouvir música porque se distrai, mas escreve como se estivesse a escrever canções. Talvez aconteça o mesmo com o Caetano Veloso ou com o Sérgio Godinho. Eu tento escrever como quem faz música. Tento escrever com um som, com uma sonoridade, com um ritmo e com uma cadência. E portanto, já que eu não tenho essa qualidade técnica, nem esse talento, essa dádiva da voz e dos tempos, etc., para ser música, para ser cantor, pelo menos tento aproximar-me o mais possível com os meus próprios livros. Em relação aqui ao teu livro Contos Manhosos, já deu para perceber que temos aqui o livro participa em duas fases diferentes, não é? Foi difícil tu encontrar os títulos para esta primeira fase do livro,
em que tu usas muitas metáforas e que as figuras de estilo vão levar de certeza absoluta o leitor a pensar e a repensar. Foi difícil encontrar os títulos, até porque se nós folhearmos um pouco de Deus e dos ouvintes, não é? Isto leva-nos a pensar logo, Deus, ouvintes, não é? São títulos que saíram ou tiveste que pensar neles do aprendiz e da sabida. Não é? Aqui é um contrassenso, um tentar brincar com as palavras. Isto foi difícil. Eu digo sempre que a minha vida, desde que eu lancei o primeiro livro, que se tem encaixado como um puzzle, sozinha. Eu tenho trabalhado muito, efetivamente, mas as coisas têm-se encaixado. E este livro foi-se encaixando. Portanto, eu, em abril de 2021, escrevi 70 contos, entre contos e histórias autobiográficas, escrevi 70. Não tinha a intenção de publicar imediatamente, portanto, demorei 4 anos a publicar. Nesses 4 anos, fui escolhendo. Inicialmente escolhi 35, depois passou a 25, depois passaram a 20, depois acrescentei 2, pronto. E fui doseando o livro. E, entretanto, os títulos foram resultando da experiência de escrever os contos. Eu queria que alguns dos títulos fossem bastante diretos, que as pessoas ficassem com uma ideia do que é que se tratava o conto. Mas eu acho que ninguém fica, porque conto isto, não é? E nós ficamos assim, bem, isto é aquela necessidade de ir ler, não é? Está muito bem pensado porque a pessoa lê o título, mas não tira nada dali, tem mesmo... Talvez. Eu não, honestamente não pensei muito sobre os títulos. Mas achei que... para quem está a ler assim repentinamente, fica a pensar, não é? Porque do homem e da obra, nós ficamos a pensar, será que é aqui que ele fala dele? Não. São tudo metáforas para outras coisas completamente diferentes do autor. Lá está. Mas a pessoa lê e vai logo ficar com interesse em ler, porque são títulos mesmo completamente fora da caixa, não é? Dos de dentro e dos de fora. Sim. Bem, sim. O que é que podemos pensar? Então, eu posso dar um exemplo. O dos de dentro e dos de fora fala sobre julgo eu, se ainda me lembro, porque, pronto, enfim, já escrevi isso há algum tempo, mas os de dentro e dos de fora é uma metáfora para o sistema. Quem faz parte do sistema é quem está fora do sistema. Mas quem lê este título não vai pensar isso. Não. Tem que ler, Tem que ler, não é? Do fim e do reinício, a pessoa fica... Estes títulos estão... Por isso é que eu questionei, porque foram pensados, foram... Bem, eu não posso dizer que eles não foram pensados, mas não foi um esforço gigantesco como foi escrever os próprios contos. Os títulos resultaram da conclusão do conto, da ideia que eu tinha do conto. Normalmente muitos deles têm do e do, ou they e do, que tem a ver com as duas coisas principais que estão no conto, né? O homem e a obra do homem. Eram as duas coisas mais importantes desse conto, os de dentro e daqueles que estão de fora. Do verde e do vermelho, não é? Eu acho que eram as duas ideias principais de cada conto. Mas está muito bem pensado, porque eu podia ir pensar, mas estes títulos querem nos dizer